Nunes, e boa noite a todos. O Bill Gates é um suspeito hoje, né? O senhor Bill Gates é um suspeito. Ele previu, cantou como um oráculo durante um certo tempo, palestrou, postulou, fez todo um espetáculo de apresentação de uma hipótese, quase obsessivamente, de que o mundo não estava preparado para uma pandemia. O mundo precisava se preparar para uma pandemia. O mundo precisava saber as vacinas para uma pandemia. Eu ouvia aquilo e falava assim, olha, ou esse homem é um profeta, ou ele tem informações que ele não traz a público. Pois bem, que profecia ele fez? A pandemia de SARS-CoV-2 é uma pandemia cuja principal hipótese em estudo é o vazamento de laboratório de um vírus manipulado em laboratório. Essa é a principal hipótese em investigação, o que no início não era permitido falar, porque nós vimos pelos e-mails do senhor Anthony Fauci, chamado Dr. Fauci, que é parceiro do Bill Gates, combinando com o dono do Facebook. Isso aqui, Vitor, não é uma imaginação da minha cabeça, isso tudo é fato. Combinando que não se deixasse distribuir pelas plataformas as investigações, as perguntas sobre a origem do vírus, que não fossem aquela origem que eles produziram, aquela história que eles produziram, veio de um mercado, não sei o quê, tarará. Hoje, a hipótese mais importante em investigação por instituições sérias, inclusive pelo próprio governo norte-americano, e o próprio Anthony Fauci, depois de negar isso, teve que admitir que a investigação era válida, é de um vazamento de laboratório. Eu não estou nem falando vazamento intencional, mas um vazamento de um vírus manipulado em laboratório. Como é que o Bill Gates previu isso? Ele tem que corrigir a profecia dele, ele tem que dizer, haverá pessoas brincando com um brinquedo perigoso num laboratório da China que não tem auditagem de ninguém e esse vírus vai escapulir. É isso que o Bill Gates profetizou? Não. E não é isso que ele profetiza agora. Infelizmente, o senso comum adoeceu. O senso comum foi comprar um cigarro na esquina e não voltou. O bom senso, né? Porque essa profecia, essa projeção do Bill Gates não vale porcaria nenhuma, porque a hipótese mais provável é que saiu de laboratório. Aí, Vitor, o problema maior é o seguinte, saiu de laboratório e este tipo de pesquisa chamada de ganho de função estava sendo financiado pelos parceiros do Bill Gates, na China. Alguém conseguiu explicar isso? Pois bem, o Dr. Anthony Fauci, que é o responsável pela saúde, o assessor especial da Casa Branca para a saúde, é o showman da pandemia, é o homem que maneja todos os bilhões relacionados a esta área. O Dr. Anthony Fauci está em vias de ser processado no Senado americano, onde foi frontalmente interrogado pelo senador Rand Paul, que mostrou e demonstrou que ele está associado, sim, ao financiamento desta pesquisa perigosa, que nós já sabemos que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos recusou por ser muito perigosa e cuja linha de desenvolvimento terá dado num vazamento que gerou a pandemia, conforme a hipótese mais segura. E este investidor, este financiamento é de um parceiro do Bill Gates, que aparece nos e-mails do Anthony Fauci, conversando com o Bill Gates, que tem dinheiro na produção de vacina, que tem dinheiro em agência reguladora, que tem dinheiro na OMS. Não dá para ligar os pontos? Isso não é uma sentença, mas esse homem, no mínimo, é um suspeito.
E ele falar de nova pandemia é um escárnio. É um escárnio. Esse homem está escarnecendo, esse homem é um suspeito. Eu estou aqui com uma reportagem de janeiro de 2019, da CNBC, informando o seguinte no título: Bill Gates, meu melhor investimento, aumentou de 10 bilhões para 200 bilhões em 20 anos. Investimento em vacinas. Isso é anterior à pandemia, mas a reportagem até compara um artigo que ele tinha escrito para o Wall Street Journal, falando que se ele tivesse investido esses mesmos 10 bilhões em outros investimentos, os rendimentos provavelmente não teriam ultrapassado 20 bilhões. Então ele multiplicou por 20, de 10 para 200 bilhões, os investimentos que ele fez em vacinas. Eu acho que isso explica muito do que o Bill Gates vem dizendo na pandemia e até essa declaração de agora. Não quero me alongar, mas eu lembrei, enquanto vocês falavam, desculpe que minha voz está um pouco ruim hoje, está falhando aqui. Eu lembrei, enquanto vocês falavam, das 6 perguntinhas básicas do jornalismo, né? O que, quem, como, quando, onde e por quê. E aí eu pego só o que, quem e por quê para a gente analisar isso. O que ele está dizendo, quem está dizendo, Bill Gates, e por quê. O porquê a gente começa a olhar por esse histórico de investimentos dele e pode imaginar por que ele teria interesse em espalhar alarme, deixar todo mundo em pânico. Se vier uma nova pandemia, todo mundo se tranca e fica à espera da vacina, fazendo patrulhamento de todo mundo, obrigando todo mundo, apoiando tirania e exigindo que todo mundo se vacine. Tem interesses comerciais por trás, é o mínimo que a gente pode imaginar aí.